Já sofreu etarismo? Entenda a nova face de um velho problema. Aos 66 anos, Cleusa Barros está na segunda graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Formada em 1983 em Educação Física, atuou por 35 anos como professora e se aposentou. Não querendo deixar a mente parada, a atleta paralímpica resolveu fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem e voltou para a UFMG em 2018 para cursar matemática. Cleusa Barros, 66 anos, universitária de matemática da UFMG, graduada em Educação Física, deu áreas da área por 35 anos antes de resolver voltar a estudar. Hoje é também atleta do ISEX, Marcos Vieira e MDA Press. Hoje faz parte do grupo dos cerca de 600 mil universitários acima de 40 anos do Brasil. Uma turma com tendência de crescimento e que também das dificuldades naturais de retornar os estudos em uma fase mais avançada da vida está sujeito ao preconceito associado à idade, prática que já tem o nome próprio, etarismo. Quis começar uma nova graduação depois que me aposentei, porque preciso fazer alguma coisa, não queria ficar parada, mas já vou fazer 67 anos. Então estou fazendo as disciplinas bem devagar, porque a minha mente já não é mais aquela de quando eu era mais nova, requer mais esforço, explica Creuza. Em Minas Gerais, ela faz parte de um grupo estimado em cerca de 55 mil pessoas, das quais 8 mil, 14,4% em universidades públicas e 47,1 mil, 85,4% em instituições privadas, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2021, do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP. O aumento do número de pessoas acima de 40 anos das universidades reflete o incremento da expectativa de vida do país. De acordo com a projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil terá 73 milhões de idosos até 2060, um crescimento de 152% em relação a 29 milhões atuais, com uma expectativa de vida média de 77 anos. Para James Almeida, professor universitário e diretor da Célula de Diversidade e Inclusão da FESA, grupo que atua no mercado de recrutamento e seleção, esse é um fator importante na construção de carreira das próximas gerações. Com maior tempo de vida, maiores são as chances de mudança de profissão. No entanto, pessoas acima de 40 anos ainda enfrentam barreiras como alunos do ensino superior diferentes das encaradas pelos jovens, e eles podem até mesmo ser parte do desafio chamado etarismo. A coluna do Estado de Minas, Alessandra Aragão, explica que o termo significa, por definição, é a discriminação e o preconceito baseado na idade, geralmente das gerações mais novas em relação às mais velhas, também conhecido por idadismo ou ageísmo. O termo ganhou mais evidência recentemente diante do caso da Unisagrada, a instituição de ensino superior localizada em Bauru, São Paulo, envolvendo a Universidade Patrícia Linares, de 45 anos, e 3 jovens que gravaram um vídeo em que discriminam devido à idade. Na gravação, uma das alunas afirma que 40 anos não pode mais fazer faculdade, outra completa dizendo que já era para estar aposentada. Mais pessoas 40 mais nas universidades. O desafio do etarismo se tornou ainda mais importante na medicina, em que a tendência de aumento da participação de pessoas acima de 40 anos no ensino superior. Para muitos, mas principalmente para as mulheres, a graduação é a realização de um sonho protelado por diversos motivos, como criação de filhos, cuidados com a casa ou trabalho,
por necessidade, explica a pedagoga e pesquisadora Camila Fernandes. Foi o caso de Katia Torres, de 54 anos, e de João Ventura, de 44. Ambos estudantes de jornalismo que tinham o sonho de se tornar profissionais da área desde a infância, mas tiveram que esperar para colocar o desejo em prática. Eu falava que, quando crescesse, queria ser jornalista, mas minha família era muito pobre e isso dificultou meus estudos. Todos os meus amigos estudaram e passaram na faculdade e eu acabei ficando para trás. Tinha o sonho de passar na federal, o que ainda não consegui por não ter tido uma capacitação melhor, mas com uma vida financeira mais equilibrada. Pude começar o curso com a Kátia. Eu falava desde criança que queria ser repórter e sem nem ao mesmo saber o que era jornalismo, mas por causa da minha perda de visão, que começou quando eu era muito novo, tive que parar os estudos aos 16 anos e só voltei a estudar aos 25. Terminar o ensino médio, essa é a minha primeira vez na UFMG, como aluno de João. Etarismo, preconceito em relação à idade existente. Para ele, que é cego, usa uma bengala para se locomover, é um dos mais velhos da turma. O distanciamento dos colegas de classe no começo da graduação se deu mais pela deficiência visual do que pela idade. Além de ter entrado na universidade com 40 anos, tenho deficiência visual e sou homem negro. No começo, a galera que entrou comigo era toda muito nova, então não teve uma aproximação muito natural, até por conta dos assuntos, mas a gente percebe até hoje que muitos não se aproximam nem tanto pela idade, mas por conta da deficiência. Muitos tinham medo de não poder ajudar, avalia. Sede de vida, Kátia Torres, 54 anos, universitária de jornalismo da PUC, Minas, graduada em Relações Públicas e com formação em gastronomia. Voltou à universidade após problema de saúde para realizar um sonho antigo. Leandro Coure e MDA Plays. Tratamento igual para todas as idades. De acordo com a pedagoga e pesquisadora Camila Fernandes, é essencial que universitários de idade mais avançada tenham as mesmas oportunidades que os mais jovens dentro das instituições. É importante que seja inserido que tenham as mesmas oportunidades, mas isso é feito, os idosos são estimulados a participar de atividades acadêmicas extras, têm as mesmas oportunidades de concorrer à bolsa como os mais novos, questiona Creuza Barros, que cursa matemática da UFMG, é uma das estudantes que aproveitam ao máximo o que universidades podem oferecer. Para a atleta premiada era entregue à área atlética do Instituto de Ciências Exatas, ISEX, e já recebeu vários prêmios pela entidade. Além de ter participação ativa em atividade acadêmica como o programa Os Descobridores da Matemática, que se concentra no ensino da disciplina para crianças. Já competi muito pelo Atlético do ISEX e eu estou sempre no meio da turma jovem. Teve um campeonato sub-20 em que fui competir e ganhei contra entre risadas. Virada. Kátia Torres, que já é graduada em Relações Públicas, tem formação em Gastronomia e agora cursa jornalismo da PUC Minas, conta que decidiu dar uma virada da carreira depois que sofreu um acidente vascular cerebral. Tive um AVC em 2018 e com isso repensei minha vida inteira. Decidi que ia fazer tudo o que tenho vontade. Fiquei com sede de vida, conta. Tive um chamado interno de atender aquela minha vontade de ser jornalista. Queria realizar esse sonho. Estamos vivendo tanta coisa em um cenário político tão cheio que é importante sair do nosso conforto e colocar a mão na massa, avalia. A decisão de mudar de carreira após problema de saúde é recorrente. Ailson Santos, de 53, é jornalista e trabalha com consultoria na área da saúde.
após um câncer, decidiu que mudaria a vida de 1 milhão de pessoas e que a união das áreas de comunicação e de atenção médica otimizaria o tempo deste meta. Tenho 25 anos de profissão com uma atuação muito consistente na área de saúde. Escolhi fazer gestão hospitalar pensando na relação entre duas carreiras. Queria melhorar a jornada do paciente no ambiente hospitalar, o que exige muito na comunicação. Não mudei tanto de área assim. Concorda? Ambos entraram na faculdade ansiosos e afirmam que a diferença de idade com o resto dos estudantes foi um choque a princípio, mas que não foi motivo de discriminação ou de preconceito, servindo até como incentivo de abordagens. Nunca tive problemas envolvendo discriminação por idade. Muito pelo contrário, alguns colegas de classe mais nova vêm atrás de mim para puxar conversa, porque eu já tive algumas experiências, conta a Ailson. Mas confesso que no primeiro dia de aula deu aquele frio na barriga e me perguntei, o que estou fazendo aqui? Mas sempre sou bem acolhida. Minha experiência em comunicação na área de relações públicas também me ajuda muito. Na faculdade, explica Kátia, que entrou na PUC Minas com benefício da Bolsa Sênior, criada como forma de incentivo à entrada de pessoas acima de 40 anos do ensino superior. Novos significados para as profissões. Um dos principais incentivos para que pessoas acima de 40 anos entrarem para uma faculdade é a recolocação do mercado, de acordo com o publicitário e consultor de diversidade da PESA Group, Lucas Riba, de 41 anos. O aumento da expectativa de vida representa uma chance a mais de lançar novo olhar e reinterpretar as profissões. Cada vez mais teremos profissionais mais longevos com carreiras significadas. Afirma, a busca por novas carreiras vem para que as pessoas não sejam profissionais frustrados. Se você começa uma carreira muito jovem, acumula muitas experiências com pouca idade, mas aos 40 fica sem perspectiva, complementa. Para ele é importante que as equipes de trabalho sejam diversas para além de raça e gênero. Essas questões vêm sendo trabalhadas com maior foco nos últimos anos nas organizações que estão entendendo o poder e o impacto positivo da diversidade e da inclusão de uma maneira mais ampla e estrutural. Explica Lucas. Diversidade não é caridade. Claro que é preciso dar espaço social, mas também é preciso olhar para a produtividade e a sustentabilidade da empresa, que melhora muito quando se tem uma equipe diversa, diz James Almeida, diretor da Célula de Diversidade e Inclusão da PESA Group. O que motiva o etarismo? A pedagoga e pesquisadora Camila Fernandes avalia que um dos motivos para o etarismo é a falta de educação sobre o envelhecimento. Sou professora do ensino fundamental dos anos iniciais e faço muitos trabalhos com meus alunos nessa perspectiva de educação para o envelhecimento, de tentar desconstruir o preconceito neles, fazendo com que vejam pessoas idosas de forma mais carinhosa e simpática. Como seres humanos, elas têm o mesmo direito que as crianças, afirma a pesquisadora. Eu diria que a entrada do mercado de trabalho de pessoas acima de 40 anos é, em geral, dificultada por um preconceito que já existe há décadas dentro das próprias empresas, talvez com raiz lá atrás, quando a perspectiva de vida era muito menor e a pessoa, quando se aproximava dos 40, 50 anos, já estava próxima da aposentadoria. Isso foi se perpetuando de forma que hoje a gente tem mantido um preconceito que não faz o menor sentido para a sociedade em que vivemos. Hoje a perspectiva de vida já está acima dos 70 anos, complementa James Almeida. Mulheres. A pedagoga Camila Fernandes também afirma que as mulheres sofrem mais com a discriminação pela idade do ensino superior. De acordo com ela, a universidade foi criada para homens jovens
conceito enraizado que cria dificuldades ainda maiores para universitárias de mais idade. Quando chega uma mulher mais velha, ela causa estranhamento, mas a gente esquece que, além de preparar o mercado universitário, tem aspecto social. Com certeza, essas mulheres sofrem muito quando são questionadas. O que você está fazendo aqui? Roubou a vaga de um jovem como se não tivesse igualmente feito um exame e sido aprovadas em uma universidade. Elas têm o direito de realizar seus sonhos, de encontrar uma nova profissão ou de apenas buscar novos conhecimentos, explica. Para Thalita Mata, de 41 anos, o caso da Unisangrado foi, além de etarismo, uma representação de misoginia que precisa provocar reflexão. Jornalista, ela fez pós-graduação em diversidade e inclusão e hoje trabalha com o etarismo da área no mais diversidade. A situação me surpreendeu porque remete a um preconceito de viés de gênero que considera o fim da vida da mulher junto com a idade reprodutiva, ou seja, a mulher depois dos 40 não pode ter filho, portanto não serve para nada. Isso é muito antigo.